Fala galera, belezinha? Como estamos hoje? Sou o professor Vitor Rizovas e estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. E aí, tá preparado? Já deu uma olhada no site? Já pegou lá o material? Já viu que a gente tem exercício? Já viu que a gente tem esquema, linha do tempo, tabela? Tá tudo lá pra você. Não deixa de passar lá depois, tá bom? Vai lá, 10dehistoria.com. Fechado? Seguinte, a aula de hoje a gente vai falar de Idade Média. Vamos falar das relações sociais no feudalismo, tá certo? Lembrando, seria uma boa você ver todas as aulas de Idade Média no canal, né? Porque isso vai te ajudar a entender melhor esse período, especialmente a aula de Idade Média 2, tudo bem? Vamos dar uma olhada então nessa linha do tempo, que você já conhece. Olha só, a gente está falando de Alta Idade Média, olha ali. O feudalismo é um elemento da Alta Idade Média. Nesse momento a gente tem outras coisas acontecendo em outras partes do mundo, né? Por exemplo, o islamismo expandindo cada vez mais, por exemplo, o Império Bizantino, né? Tudo bem? Então lembra de contextualizar todo esse sistema mundo, lembrar dessas movimentações dos bárbaros em volta da Europa, que mantém a Europa relativamente fechada para comércio, né? Tudo bem? Tá ligado? Então vamos lá. Vamos falar de outra coisa agora. As relações sociais. Claro, a sociedade possui essa camada, né? Ou essas camadas, né? Olha só aqui a pirâmide social. A gente tem ali o clero, a gente tem os nobres, a gente tem os servos. Mas como que elas se relacionam? Vejam, a sociedade é estamental. Ou seja, composta por estados ou estamentos. Isso quer dizer que é pouco comum a mobilidade, uma vez que você é aquilo que você nasce. Você nasce em um determinado estamento. O mais provável é que você morra nesse estamento. Como assim? E se o servo ganhar na loteria? Ele não se torna nobre? Bom, vamos por parte. Primeiro, não existia loteria. Mas se acaso existisse loteria e por acaso um servo ganhasse, ele ainda assim continuaria servo. A condição social é dada pelo nascimento, não pelo dinheiro. Aliás, o dinheiro nem valia tanto assim. Como praticamente não se fazia comércio, ter dinheiro não significava nada. Entendeu? O que importava era a condição dos seus pais, para ver o que você nasceu, né? E o tamanho de sua propriedade, das suas terras, se você for nobre. Tudo bem? Essas relações sociais a gente vai dividir em dois tipos. As verticais e as horizontais. Ou seja, as relações entre membros de um mesmo estamento e as relações entre membros de estamentos diferentes. As relações entre servos e servos, né? Horizontal, portanto, relação horizontal, servo-servo, essas relações são em geral de camaradagem, salvo quando alguém quer ter alguma vantagem do senhor feudal e para isso dedura ou faz alguma sacanagem com os outros, tipo aquele seu coleguinha que quer ganhar com moral com o professor e te entrega ou alguma coisa do tipo. Sabe o que eu estou falando ou não? Bom, nas relações horizontais entre senhores, veja, relações horizontais entre senhores, temos a suzerania e a vassalagem. Pois é, suzerania e vassalagem é uma relação de interdependência entre dois senhores feudais. Por isso, uma relação horizontal. Tá bem? Ela indica que para se tornar mais poderoso, um senhor feudal precisa se aliar a outros. Para isso, normalmente se entrega um pedaço de terra, um feudo, né? Que sela o pacto entre os dois, fazendo com que aquele que deu o feudo se torne senhor ou suzerano daquele que recebeu o feudo, ou seja, o vassalo. Lembre-se que essa é uma relação entre senhores, né? Vale observar que os vários, né, filmes retratam isso, né? Todo filme de Idade Média retrata ali relação senhor, vassalo, suzerania e vassalagem. Por exemplo, lá o Coração Valente, o Coração de Cavaleiro, até aquele filme lá do Orlando Bloom, Cruzadas, né? Lembra? Tá? Nesses filmes a gente vê até a cerimônia, né, em que alguém se torna vassalo do outro. A cerimônia de homenagem e investidura. Homenagem porque homenagem é aquela em que o cara que vai ser vassalo faz um discurso em que elogia o seu senhor.
Tudo bem? Ah, eu prometo cuidar, te amar, te proteger, quase como se fosse um casamento. Né? E depois este senhor investe o vassalo, né, com o feudo, né, tornando o seu vassalo ou um cavaleiro. Belezinha? Tá certo? Tá feito? Dá uma olhada no filme lá, vale a pena. Bom, e as relações verticais? Vamos ver as relações verticais entre igreja e servos. Tudo bem? Os servos são mantidos sob domínio ideológico da igreja. Olha só. Mas também, muitas vezes, vivem em terras da igreja e têm a igreja como senhores feudais deles. Mas o que quer dizer domínio ideológico? Ora, você deve se lembrar que a Igreja Católica é que domina a forma de pensar na Idade Média, não é? É ela que diz, por exemplo, que cada estado, né, o que cada estado da sociedade ou cada estamento da sociedade tem como função. Ela que diz que uns rezam, que são os membros do clero, uns guerreiam, que são os nobres, e uns trabalham, que são os servos. Né? Isso acontece porque, para a igreja daquele momento, Deus criou o mundo daquela forma, com uma coisa estática, que não se transforma, que não se pode mudar. Por isso, a igreja evita qualquer transformação na sociedade, ou mesmo na economia. Afinal, se Deus criou o mundo daquela forma, é pecado querer transformá-lo, não é mesmo? Por isso, Deus te fez servo, porque quer que você trabalhe, ou te fez nobre, porque quer que você lute por ele, ou ainda fez você entrar no clero, porque quer que você dedique a sua vida a ele. Entendeu? Essa forma, esse jeito de pensar da igreja permitiu a ela dominar as pessoas e dizer a elas o que elas deveriam fazer. Por isso, dizemos que o papel da igreja é fundamental para impor aos servos e aos senhores feudais a maneira como eles deveriam viver. Tanto servos como nobres pagavam impostos ao clero, seja o dízimo ou impostos para se casar ou para batizar os filhos. Tudo bem? Já as relações entre servos e senhores feudais é uma relação de servidão. Veja bem. Antes de mais nada, servo não é a mesma coisa que escravo. Servo é servo e escravo é escravo, tá certo? Ah, mas qual que é a diferença? Servo não é propriedade de ninguém e escravo é propriedade de alguém. Ou seja, o escravo pode ser vendido, alugado, emprestado, qualquer coisa. Já o servo não pode. O servo tem direitos, né, que valem, que estão em vigor na relação entre eles e os seus senhores. Os servos têm o direito, por exemplo, de cultivar certa parte da terra para si, de guardar uma parte da produção para si, o direito de ser protegido pelo nobre, dono do feudo, né? Enfim, a relação de servidão entre os servos e os seus nobres tem seus direitos e deveres. Veja essa tabela de impostos aqui, por exemplo. Né, impostos a serem pagos pelos servos, óbvio, né? O servo então tem que pagar esses impostos aí, dá uma olhada. Primeiro a talha, entregar uma parte da produção para o seu senhor feudal. A corveia, trabalhar dias da semana nas terras do seu senhor. O tostão de Pedro, né, que é um imposto que o servo paga para a igreja, na verdade, não vai nem pro senhor, ele paga para a igreja que fica no feudo do seu senhor. As banalidades, que são impostos para usar as benfeitorias, não é? Tipo, para cruzar uma ponte, para usar um moinho, né? Para moer os seus grãos, para fazer farinha, ou as ferramentas, tipo forno, né? Essas coisas que a gente chama de benfeitorias do feudo, que no fundo pertencem ao senhor. Além disso, imposto para casar, for mariage ou for marriage, né? Depende né, se está na França, for mariage, se for na Inglaterra, for marriage. Né, um imposto para enterro, né, o mão morta, além de vários outros que mudam de lugar para lugar, de feudo para feudo, mas que em geral têm esses daqui em comum. Tudo bem? É importante observar que na medida em que o feudalismo se consolida, o comércio vai se tornando cada vez mais incomum. O uso do dinheiro, da moeda, também vai se tornando cada vez mais incomum. Assim, com o passar do tempo, a economia passa a ser principalmente de subsistência, ou seja, os feudos produzem tudo aquilo que consomem, ou quase tudo aquilo que consomem, e o comércio se torna muito pouco praticado. Também é importante observar
que com o passar do tempo os bárbaros vão se convertendo ao cristianismo, o que faz com que a presença dos nobres seja cada vez menos necessária. Ou melhor, vamos colocar de outra forma. Se as ameaças externas dos povos bárbaros já não existem mais, ou até dos muçulmanos, né, são menos frequentes, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem cada vez mais nobres vivos. Eles morrem cada vez menos. E por isso vão começar a fazer as justas, né? Aqueles torneios, sabe a justa? Né? Aquilo lá que distrai e ocupa os nobres, né? Quer dizer, na verdade, para que serve a justa? Você vai competir entre nobres, né? Você já não tem mais tanta gente assim lutando, tantas guerras, né? Então você compete entre nobres. Mas isso também traz um problema, né? Porque tem muito mais gente viva, então o senhor feudal passa a ter 2, 3 filhos, e como é que ele divide as terras? Isso gera uma certa crise, né? Mais nobres vivos, mais servos vivos, isso nos leva a uma crise lá perto do ano 1000, uma crise de abastecimento. Mas a gente fala dela na próxima aula, na Idade Média 4, belezinha? Antes de terminar, vamos fazer um exercício. Pausa o vídeo para poder ler, porque eu já vou dar a resposta rapidinho. Aproveita que o vídeo está pausado, se inscreve no canal, curte a aula, deixa um comentário aí, deixa uma pergunta, tá bom? Certo? Então vai lá. Ficamos com a resposta B, não é isso? O texto trata de suzerania e vassalagem, né? Tá claro, tá evidente ali. Certo, galera? Nos vemos então na próxima aula, que já deve estar aparecendo aí para você. Clica na aula, enquanto ela carrega, dá uma olhada no seu WhatsApp, toma uma água, volta para cá, vamos continuar estudando. Até mais, abraço!